Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de onboarding de operações hospitalares, dando continuidade aí no nosso fluxo. Gostaria só de explicar uma questão básica que é o seguinte. Aqui eu vou executar todo o cadastro, né, e a configuração, explicando passo a passo, dando os detalhes de configuração. Porém, a ideia é que numa implantação, todo esse processo, né, a gente passe para o cliente fazer. Então, a gente faz o treinamento, a gente ensina a pescar, a gente não dá o peixe. Aqui eu estou, né, dando o peixe, a gente está configurando todo o ambiente, mas a ideia da implantação é ensinar o cliente a fazer. Então, a gente faz para ele até no máximo o cadastro ali da empresa e da filial, a gente faz a quatro mãos e a partir daí a gente vai dando os treinamentos e vai solicitando, né, que ele execute essas atividades, né, vai passando a relação de atividades com ele, seguindo o processo de implantação que você já deve ter conhecido a partir do onboarding de implantação, né, do processo de implantação. Então aqui, o que a gente vai fazer agora? Eu vou cadastrar os usuários, que seriam os usuários do cliente, né? Os usuários que vão operacionalizar a ferramenta. A gente já criou um administrador, ele já poderia fazer essas operações, porém o administrador faz justamente essas configurações, esses cadastros. Os usuários que vão operacionalizar o fluxo em si, eles são de outro perfil. Então, o que a gente vai criar agora aqui em cadastro de usuários, a gente vai criar os usuários do CME, tá bom? Que são os operadores. Então, beleza, vou clicar em adicionar, selecionando a empresa. Vamos criar aqui os nomes, eu vou dar justamente o nome do perfil. Então, gerente CME, login de acesso, gerente.cme, perfil gerência CME. Quando eu crio um ambiente de teste, costumo criar sempre um padrão de login, um padrão de senhas, né, para facilitar o processo. Esse usuário, né, então a gente vai liberar a filial. Porém, ele é gerente só do CME. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou liberar todos os solicitantes, eu vou liberar manualmente apenas o setor dele, a princípio, né? Pode ser que mais à frente a gente precise liberar outro, mas por hora apenas a central, itens de todas as categorias, beleza? Vou voltar, o usuário foi criado, vou adicionar um novo agora, que eu vou chamar de operador CME. A mesma coisa que seguindo os mesmos padrões. Senha padrão, perfil do usuário, salvar, complementar, libera a filial. Depois da filial, libera o setor. Depois do setor, libero as categorias. Beleza, então agora nós temos os usuários que vão operacionalizar todo esse fluxo, né? Só que agora, quando a gente abrir aqui a tela de criação do lote, a primeira informação que o sistema solicita é a identificação do usuário. Dentro dos processos hospitalares, todo operador ou gerente, né, na maioria dos casos, eles utilizam o crachá de identificação com um código, né, que tem o número da matrícula ou alguma identificação. Então, aqui dentro do cadastro do usuário gerente, por exemplo, ó, existe um campo dedicado para a identificação do crachá. Isso aqui é muito importante. Sem essa identificação, o usuário não vai conseguir operar o sistema. Como aqui a gente não tem um crachá, a gente está fazendo uma simulação, a gente vai copiar o ID do usuário, o número que é gerado automaticamente pelo sistema, e vai utilizar ele como a identificação desse usuário. Então, vou salvar, vou voltar e vou fazer a mesma coisa aqui para o operador. Eu vou copiar o ID dele, vou acessar o cadastro, lançar o campo de identificação do crachá, salvar e voltar. Eu vou fazer a mesma coisa para o meu usuário webmaster e também para o administrador. Então, qualquer teste que eu vou executar a partir de um usuário interno, mesmo que não seja um operador, eu vou ter uma identificação que será útil para testes, né? E se eu estiver na tela de limpeza, esqueci qual que é a minha identificação, ó, ela está aqui no canto superior direito, do lado do meu usuário, então é o 17419, então fica fácil de consultar. Beleza? Ó, passou no teste. Se eu colocasse aqui um valor errado, ele daria identificação do usuário não encontrada, tá bem? 17419, tudo certo. E aqui ele vai pedir então, no processo de CME limpeza,
a informação da identificação do meu patrimônio. Qual patrimônio você vai usar no processo da limpeza? Vamos supor que eu vou utilizar a lavadora. Então, eu poderia copiar aqui o código de barras 2D e utilizar aqui para fazer a identificação e a partir daqui gerar um ciclo de limpeza. Claro que agora são configurações novas que a gente ainda não executou e a gente vai ver na sequência, tá? Que seria o ciclo, código de barra de saneante, mas agora a gente sai das configurações básicas de cadastro. A gente já tem a estrutura de árvore para rodar o CME, nós já temos a estrutura de patrimônio, temos a estrutura de usuário configurada. Agora, as próximas configurações, elas estão relacionadas a configurações da CME, tá? Então, agora sim a gente entra na fase de configuração do módulo Arsenal. Beleza? Então, a gente vai continuar nessa configuração no próximo vídeo. Até lá!